Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Erlândio do canal Voz da Bíblia. Com muita alegria estou de volta para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Eu fiquei uns dias sem gravar vídeo devido às frequentes enfermidades que têm assolado a nossa cidade, o nosso povo, e também atingiu a nossa casa, a nossa família. E a gente já estamos superados da situação e agora voltei a trazer uma palavra de Deus para o coração de todos vocês. Eu quero falar, nessa oportunidade, eu quero falar sobre o dízimo. O que é o dízimo? O que é o dízimo? É uma palavra bastante maravilhosa. Nós sabemos que lá em Malaquias, no capítulo 3, o versículo de número 10, a Bíblia fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Amém? Somente até aí eu quero ler. Olha bem que o Senhor começa dizendo, presta atenção: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ele não estava falando, trazei todos os dízimos para a casa do Senhor ou para a igreja. Ele estava falando, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O que era a casa do tesouro? Era o lugar onde era depositado os dízimos, né? Onde era depositado o dízimo que os israelitas traziam para, na festa dos tabernáculos, para Jerusalém, e era entregado na casa do tesouro, para que houvesse mantimento na casa do Senhor. Mas para que era esse mantimento? Para que servia esse dízimo? Pastor, mas o que é dízimo? Dízimo nunca foi dinheiro e nunca será dinheiro. Dízimo, ele tem e tinha uma representatividade representando as primícias de Deus. Dízimo fala de primícia, aponta para Jesus Cristo como primícia da ressurreição e aponta também para a igreja, os eleitos, que serão apresentados por Jesus a Deus, a Jeová, como primícia juntamente com Cristo. Então, o dízimo do Antigo Testamento, ele não era dinheiro, ele era o fruto do trabalho, do labor, do trabalho do homem, do povo israelita. Eu quero falar uma coisa para vocês: dízimo não era para gentios, dízimo é para judeus, entendeu? Para israelita, para judeus, não para gentios. Isso que eu quero que vocês entendam muito bem a palavra do Senhor. Mas os homens transformaram o dízimo em dinheiro, em moeda corrente. Os homens mudaram a lei, o sistema que foi determinado por Deus quando se trata do dízimo. Então, pastor, o que era o dízimo na sua realidade? Eu quero falar o que era o dízimo na sua realidade. O dízimo, eu já até mencionei um pouco aqui, ele aponta para a primícia de tudo aquilo que o homem colhia. O dízimo era o melhor do que o homem colhia, do que o homem possuía, do que o homem gerava com o esforço do seu trabalho. O dízimo era tirado a 10ª parte do gado graúdo
Quando eu falo em gado graúdo, eu estou falando do boi, da vaca, do novilho, da novilha, entendeu? Eu estou falando do gado graúdo. Quando a Bíblia fala em gado graúdo e gado miúdo. Quando a Bíblia fala do gado miúdo, ele está falando da ovelha. Quando a Bíblia fala do gado graúdo, está falando da vaca, do boi, do bezerro, da novilha, do novilho, e assim sucessivamente. Então nós vemos que era do labor do homem, não só o gado da ovelha, mas também era trazido o dízimo da uva, do que a uva produzia, e era trazido o dízimo de todo tipo de planta que era para o alimento do ser humano, era trazido do trigo, né, da uva, do gado, tudo que o homem produzia, ele tirava a 10ª parte. Mas o que eu quero dizer para vocês, por que que era trazido para a casa do tesouro? A casa do tesouro ficava lá no templo em Jerusalém, um lugar reservado para poder depositar o dízimo. O gado não dava para depositar na casa do tesouro, era depositado na invernada, no pasto, né, na linguagem nossa aqui do Brasil, na invernada, no pasto, que ficava bem em frente à entrada do templo, bem longe, você olhava, você via lá. Esse lugar era o lugar aonde era depositado o gado, a ovelha ali, ficava depositado. Mas para que ficava aquilo ali? Por que que o alimento era estocado? Por que que o gado era colocado nessa reserva de pasto para ele ser mantido ali? Ele era mantido ali e ele servia de alimento para os sacerdotes que faziam o trabalho da administração sacerdotal no templo de Deus. O gado era para oferecer sacrifício, as ovelhas também para oferecer sacrifício. As ovelhas e o gado, a carne deles, que sobrava dos sacrifícios, servia de alimento para os sacerdotes que faziam o trabalho sacerdotal no templo. Eles podiam comer da carne do gado que era sacrificado. E o vinho, o trigo, essas coisas todas, todo tipo de alimento, era estocado. Mas por que que era guardado na casa do tesouro? É porque lá na casa do tesouro eles ficavam reservados, porque era uma lei de Deus determinada por Jeová, que os homens, os israelitas, os judeus, plantavam durante 6 anos consecutivos, eles plantavam e eles colhiam os alimentos. E do dízimo eles levavam para a casa do tesouro. Porque no 7º ano, depois que terminava os seis anos, que entrava o 7º ano, a terra tinha que descansar do labor do seu trabalho. Porque até a terra trabalhava, até a terra tinha trabalho para germinar, para produzir, para dar o crescimento, para que o homem pudesse colher do alimento. A terra também tem a sua parte no trabalho, na produção e no desenvolvimento da semente e do grão para que o homem possa se alimentar. Então, meus amados irmãos que estão me ouvindo, eu quero que vocês prestem atenção. O alimento era guardado ali durante 6 anos, na casa do tesouro. E quando terminava os 6 anos, que entrava o 7º, o homem não podia plantar nem lavrar a terra durante 1 ano. A terra tinha que descansar para poder, no outro ano consecutivo seguinte, o homem voltasse a plantar novamente, a cuidar da terra durante mais seis anos,
e depois vinha mais 7 de novo, e assim sucessivamente. E assim sucessivamente. E aquele alimento que era guardado na casa do tesouro, ele era distribuído para as famílias pobres, para as pessoas pobres, porque sempre existiu mais pobre do que rico, sempre existiu. Então os pobres, o que eles faziam era para comer, vendiam alguma coisa para eles sobreviver, mas eles não tinham para guardar. Então a maioria era pobre. Então o que que tinha que fazer? Aquele alimento que era estocado na casa do tesouro durante 6 anos, ele era devolvido novamente para as pessoas no 7º ano, as pessoas pobres, para eles se alimentar. O rico não tinha problema, porque o rico tinha celeiro, tinha onde guardar, e eles guardavam já para eles comer durante esse ano do descanso da terra. Mas o pobre não tinha para guardar. É igual hoje, o rico tem de tudo, tem dinheiro na poupança, tem riqueza, tem tudo. Eles não têm problema, eles têm dinheiro para comprar a hora que eles querem, entendeu? Eles têm dinheiro guardado, estocado no banco. Mas o pobre não tem. O que ele faz é somente para comer. Às vezes ele trabalha de dia para comer de noite, né? Mas ainda bem que a Bíblia fala bem-aventurado é os pobres, que deles serão o reino de Deus. E ele fala também que é quão dificilmente é um rico se salvar. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Por quê? Porque o rico não se preocupa com nada, a cabeça dele só está na riqueza que ele tem, naquilo que ele tem. Eu não estou aqui generalizando todo rico, tem muito rico que serve a Deus, que adora a Deus, que respeita o Senhor, que teme a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estou dizendo que que foi profetizado sobre o próprio Cristo, sobre isso. Então, isso aí é uma mensagem para as pessoas que têm dinheiro, têm riqueza, colocar a barba de molho para que não aconteça nada ruim com as suas vidas espiritual no dia do juízo final. Então nós vemos que é muito claro. Então o alimento era guardado e era devolvido para as pessoas. Mas pastor, como que o povo trazia o gado para Jerusalém? Como que trazia? O gado, todo o alimento era trazido. Eles traziam em camelo, em dromedário, eles traziam nas cangalhas do jumento, eles traziam o alimento, traziam tudo que eles produziam, eles traziam, a 10ª parte. E aqueles que não dava para trazer, como o gado que era longe, não dava para vir andando, porque às vezes era uma distância de 90 quilômetros, 100 quilômetros, 70 quilômetros, depende da distância, era muito longe, muitas montanhas, um terreno montanhoso, a região do Oriente Médio, então era muito difícil de caminhar, de se locomover. Então o que eles faziam? Eles vendiam lá, traziam o dinheiro, a moeda, a prata, o ouro, e aqui em Jerusalém eles compravam de novo para devolver, entendeu? Comprava de novo para devolver. Mas aí os homens, as religiões usaram esse versículo de Malaquias 3:10, aí fala assim, aí prega, tem que trazer o dízimo para a casa do Senhor, irmão, trazer o dízimo para a casa do Senhor. Se o cara quiser levar o milho, o arroz, o soja, o feijão que ele colhe, ele fala, não, irmão, você tem que vender e dar o dinheiro, porque a gente precisa do dinheiro. Olha bem que coisa terrível, irmão. Olha bem que coisa terrível. Eu me libertei da religião para ensinar a verdade da palavra de Deus. Eu sofri muito tempo, eu ficava com meu coração cheio de pesar, de temor, porque eu sabia que eu não estava agindo certo. Aí eu me corrigi, consertei minha vida, pedi perdão para Deus dos meus pecados e hoje eu trabalho para sobreviver. Eu larguei tudo, larguei a religião, eu deixei de dirigir igrejas, poderia estar dirigindo igrejas, em ministérios bons por aí, igual eu trabalhei, podia estar lá, mas eu não estou vivendo do suor do meu rosto. Eu saio para trabalhar, trabalho o dia inteiro para viver das minhas custas, para não viver de dízimo, nem de dinheiro de ninguém. Ficar pedindo dízimo na igreja, não quero isso, porque eu acho isso aí que o povo não entende. Quando eu entendi o que é o verdadeiro dízimo, eu abandonei a religião e resolvi trabalhar para o Senhor, para produzir fruto para o reino de Deus. Então o dízimo nunca foi dinheiro e ele nunca será dinheiro. Dízimo, ele era para Israel, não para o gentio. Dízimo era o melhor do gado graúdo e do gado miúdo. O dízimo era o melhor do trigo, o melhor da uva, o melhor da colheita. Era levado na festa
dos tabernáculos. O dízimo ele era levado na festa dos tabernáculos. O dízimo não é isso que o povo prega hoje nas igrejas, entendeu? Implantando uma lei antibíblica, porque o dízimo era para o povo israelita e não para o povo gentil de hoje. Quem morava longe de Jerusalém vendia aquilo que não dava para trazer e comprava em Jerusalém novamente e entregava no templo. Os homens, as religiões transformaram o dízimo do Senhor em dinheiro, entendeu? Então nós vemos que o dízimo virou uma espécie de comércio, O povo fala mais em dinheiro nas igrejas do que em Jesus. Eles pregam mais as coisas materiais do que a palavra do Senhor. Não estão preocupados com as almas, estão preocupados com o dinheiro. Se o cara der dízimo, der dinheiro, ele é salvo. Se ele não der, ele já condena o cara, já fala que ele vai para o inferno porque não dá dízimo, entendeu? Então é uma coisa terrível, irmão. Uma coisa terrível. Eu quero que os irmãos entendam isso, por favor, me entenda. Se vocês quiserem pesquisar, pesquisa as profecias, lê os textos com os contextos e o contexto dos contextos, que vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Então nós vemos que virou uma espécie de comércio. Então de 6 em 6 anos, como eu disse, eles plantavam e no 7º ano a terra descansava. E o dízimo era levado e ele era devolvido, aquele dízimo que era levado durante 6 anos, era devolvido para o povo no 7º ano, as pessoas pobres, para eles não passarem fome, porque ficava um ano a terra descansando e as pessoas não podiam trabalhar durante um ano. Era o descanso. Nós sabemos que da mesma forma vai acontecer no milênio. 6.000 anos que representa cada 1.000 anos um dia. No 7º, entendeu? A terra tem que descansar, ela tem que ser restaurada novamente, porque a igreja vai ser apresentada como dízimo. Como eu disse que o dízimo não é dinheiro, que o dízimo apontava para Cristo e para a igreja, é isso, essa é a verdade. O Jesus foi apresentado como primícia, porque dízimo fala de primícia. Jesus é a primícia da ressurreição. Ele foi apresentado para Jeová como primícia. E a igreja também vai ser representada como primícia para Deus. Cristo vai apresentar a igreja. Mas quem é a igreja, pastor? É todos os crentes que aceitam Jesus? Não. A igreja é os eleitos, é a noiva de Cristo, é aqueles que vão casar com Jesus espiritualmente e vai ser esposa do Cordeiro. Nem todos os crentes vão ser arrebatados, ressuscitados na primeira ressurreição. Somente aqueles que fazem parte da igreja que vão ressuscitar. Os demais vão ficar lá e só vão ressuscitar 1.000 anos depois, no grande trono branco, na segunda ressurreição, para serem julgados. E aí vão entrar no reino eterno. Essa é a verdade da palavra do Senhor. O dízimo guardado era depositado era devolvido para os pobres no ano do descanso, no 7º ano. Representa a igreja que vai ser devolvida em forma de sacrifício no milênio para as nações restantes. Quer dizer, a igreja vai ser apresentada para Deus como primícia e depois ela vai ser devolvida como dízimo, espiritualmente falando, para o povo, para as nações restantes que vão restar no milênio, que não vão morrer na perseguição do anticristo, no período da grande tribulação, que ele vai perseguir, o anticristo vai perseguir tudo que se chama Deus e objeto de culto. Mas as pessoas que sobrarem, elas vão ser discipuladas, ensinadas pela igreja. A igreja vai discipular, ensinar a palavra de Deus para essas nações. A palavra como alimento, a palavra para saciar a fome espiritual dessas pessoas. E a igreja que vai fazer esse papel. A igreja ela vai ensinar as nações em forma de um alimento espiritual. Ela vai ser devolvida, espiritualmente falando, para ensinar as nações durante o milênio. Está me entendendo, meus irmãos? A igreja vai alimentar as nações espiritualmente falando. A terra vai
produzir no milênio com abundância. Ela vai produzir durante... ela vai continuar esse mesmo sistema normal. As pessoas vão plantar, porque as festas de Deus, elas vão continuar no milênio. As pessoas vão continuar no milênio. Vai existir sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que é a igreja junto com Cristo. E vai existir os sacerdotes da linhagem de Zadok, que vão fazer o sacerdócio durante o milênio, depois da grande tribulação. Alguém pode falar, mas como, pastor? E o sacrifício de Jesus não foi para todos? Foi para essa era. Mas as pessoas, as nações restantes que vão viver no milênio, elas vão ser ensinadas pela igreja, vão ser sacerdotadas pelos sacerdotes da linhagem de Zadok, que eles vão continuar fazendo esse trabalho de 7 em 7 anos, descanso da terra, e assim vai continuar sucessivamente durante 1000 anos, e as festas vão ser repetidas, as pessoas as festas vão ser ensinadas para as pessoas durante esse tempo, também do milênio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então a terra vai produzir com abundância, de 7 em 7 anos a terra ficará descansando, e o alimento é devolvido para as nações restantes. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que eu queria passar para você sobre isso, quero pedir para você se inscrever no canal A Voz da Bíblia, dar o seu like, não deixar de compartilhar o vídeo e fazer seu comentário. Eu preciso do seu apoio no compartilhamento e na divulgação do canal A Voz da Bíblia. Que Deus abençoe seu coração, em nome do Senhor.